Eu me chamo Luiz Carlos Mascaro, eu tenho 47 anos de idade, hoje eu sou empresário e eu cresci num lar destruído, eu cresci num lar onde tinha brigas, o meu pai batia na minha mãe, o meu pai batia nos meus irmãos, aí o meu pai colocou a minha mãe para fora de casa, junto comigo e com meus irmãos, e desejou que nós morássemos na rua e comêssemos ali o pão que o diabo amassasse. Foi essa as últimas palavras do meu pai para minha mãe e para nós, que eu me recordo. E eu vendo a situação, da minha casa, a minha mãe trabalhando de segunda a segunda para poder pagar o aluguel apenas, e o pouco que sobrava ela também conseguia comprar algum alimento para nós. E eu vi ali, eu me senti na obrigação de querer ajudá-la, Só que eu fui para a rua com 13 anos de idade. E ao invés de conseguir um trabalho, eu conheci as drogas na rua. Eu me envolvi com más companhias e conheci o lança-perfume, fiquei viciado, depois eu parti para maconha, aí a maconha já não fazia mais efeito, aí eu fui para cocaína, tomava 2 litros de pinga por dia e por último eu conheci o crack. Cheguei a dormir em cemitérios, roubava sem medo, sem pensar nas consequências. Eu não acreditava que Deus existia, eu questionava Deus. Eu falava que se Deus existia, Ele não poderia ter criado um ser humano para sofrer como eu sofria. Eu falava que Deus era uma mentira, que Deus não existia. A minha mãe, ela começou a frequentar a igreja. Ela passou a conhecer a igreja porque ela sofria demais com aquilo que estava acontecendo comigo, Ela começou a fazer tudo que falavam para ela fazer no altar a meu respeito. Falavam para ela: leva a fotografia do seu filho que o pastor vai ungir, o pastor vai orar, leva uma peça de roupa, quando ele estiver você coloca lá na gaveta dele para ele pegar. Quando eu cheguei em casa, que eu descobri que ela estava indo à igreja, que ela chegou até a me contar e a me convidar para ir, a minha reação foi de dar risada. Eu falei para ela: não acredito, na Igreja Universal não. Eu falava para ela: mãe, eu vou pisar dentro dessa igreja apenas morto. O dia que eu morrer, a senhora pode me levar para dentro dessa igreja, porque essa igreja não presta, mãe. Eles vão tirar o pouco que a senhora tinha, não tinha nada. E eu falava: eles vão tirar o que a senhora tem, a senhora vai trabalhar agora para dar dinheiro para essa igreja, para esses pastores ladrões. E eu chamava ela de Edirzinha, lá vem a Edirzinha, lá vem a Macedo, lá vem a Igreja Universal. Eu mandava ela sair para lá, falei: sai daqui, quando ela começava a falar da igreja para mim. Eu não acreditava. E aí eu falei: eu vou me jogar debaixo de um ônibus, eu vou tirar minha vida. E quando o ônibus passou, algo me segurou, eu não consegui sair do lugar. Eu me lembro que eu fazia assim com o corpo, eu tentava e não conseguia. E aí eu caí em si, e nesse dia eu voltei para casa e eu falei para minha mãe: me leva na igreja hoje, porque senão eu vou fazer uma besteira. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Quando eu entrei pela porta da igreja e eu sentei lá no fundo, na última cadeira, atrás das colunas, e o pastor lá no altar, ele apelou, ele fez um apelo. Ele falou assim: você que está aí atrás, sentado, sofrendo, você já tentou tirar sua vida, você está no mundo das drogas, você tem uma vida miserável, você não acredita nem que Deus existe, que Ele possa fazer algo por você. Quando ele falou isso, me chamou a atenção. Aí ele falou assim: vem aqui na frente, entrega a sua vida para Ele, para esse Deus que eu estou pregando, e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. E eu fui aquele dia, eu encostei ali no altar, e ali eu, sem saber falar com Deus, sem saber que Ele poderia me ouvir, sem acreditar na existência dele, eu falei ali do meu jeito: tá aqui a minha vida,
Hoje eu bebi, hoje eu fumei, hoje eu usei droga. Eu não quero mais usar droga, eu não quero mais beber, mas eu não consigo. Então, se realmente você existe, ou o Senhor, não lembro como eu falei com ele naquele dia, mas se realmente Deus existe, está aqui nesse lugar, então alguma coisa tem que acontecer. Eu senti uma paz, eu senti uma alegria, foi como se tivesse arrancado um saco de cimento das minhas costas. Eu saí daquele lugar, daquela igreja, daquela reunião, sem vontade de beber, sem vontade de fumar, sem vontade de usar drogas. Eu saí de lá como se eu tivesse realmente morrido e nascido de novo. Aí eu quis voltar, porque eu falei, realmente aqui nesse lugar tem Deus, tem algo diferente. Aí veio a Fogueira Santa. O que eu vou entregar para Deus? Eu já tinha entregado ali a minha vida, já tinha entregado o meu tudo, mas mesmo assim eu quis fazer algo para agradá-lo, para agradecer pelo que ele tinha me feito, porque eu acredito que dinheiro nenhum pagaria o que aconteceu comigo naquele primeiro dia. Então eu me recordo que o pastor falava muito do Espírito Santo. Ele falava demais que você tem que receber o Espírito Santo, porque Ele que vai te transformar, Ele que vai mudar a sua vida, Ele que vai mudar a sua história. Então eu comecei a querer o Espírito Santo. Eu comecei o que eu tenho que fazer? E aí veio a Fogueira Santa. Eu me recordo que eu juntei algum valor, eu juntei alguma coisa, eu vendi alguma coisa, eu fui trabalhar, fazer um bico, alguma coisa, e eu falei, Senhor, o que eu tenho além da minha vida é isso daqui que eu posso oferecer para o Senhor. Mas me aceita, me dá o teu Espírito. Eu quero Ele, eu quero te servir com a minha vida. A minha vida de hoje em diante tem que ser para a glória do Senhor. Eu quero isso. Não pensei em ter dinheiro, não pensei em conquistar nada, não pensei em adquirir carro, bens, casa, imóveis, não pensei em nada. Eu só queria saber de ter o Espírito Santo, a presença de Deus dentro de mim. Porque eu entendi que se eu tivesse Deus dentro de mim, as demais coisas elas seriam acrescentadas. Isso com o tempo, com a minha caminhada na fé, com o meu relacionamento com Deus. Tudo que eu quisesse Ele poderia me dar. Isso era o de menos. O mais importante seria a minha entrega ali naquele altar e eu receber o batismo com o Espírito Santo. Quando eu recebi, quando eu tive ali o meu encontro com Deus, foi como realmente quando eu falava para minha mãe que eu queria vir para a igreja morto, ali eu morri e ali eu nasci de novo. Eu nasci uma nova criatura. Eu passei a enxergar Deus com outros olhos. Eu passei a enxergar as coisas, as pessoas diferente. Foi como se tivesse tirado uma escama dos meus olhos, uma venda dos meus olhos, e eu passei a enxergar a vida de outra maneira. Como eu morei muito tempo na rua, como eu usei muitas drogas, então tudo que eu imaginava ter era muito distante do alcance das minhas mãos. E quando eu recebi o Espírito Santo, tudo se tornou fácil. Eu percebi ali que eu podia tudo. Eu não acreditava em família, eu não acreditava no casamento, porque os meus pais eram destruídos, eles não tinham casamento, eu não tinha uma família. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, Ele me falou que eu podia ter uma família, que poderia ser diferente, que Ele iria fazer comigo o que não aconteceu com os meus pais, que eu iria ser um homem honrado, que eu iria ter uma esposa no meu lar. E a minha vida foi crescendo, a minha vida foi mudando, acontecendo algo aqui, algo ali, tudo com a direção de Deus e a direção do Espírito Santo, porque sem Ele, hoje eu não estaria aqui para contar o meu testemunho, para falar para vocês, para todos que estão ouvindo, o que aconteceu. Eu pude dar alegria para minha mãe, eu me tornei um excelente filho, eu comecei a dar orgulho para ela, eu também pude ajudá-la. Hoje eu me tornei um empresário bem-sucedido. Tudo que eu tenho, absolutamente tudo que eu tenho, eu devo a Deus e ao Espírito Santo que me guia, porque eu sou um empresário, mas eu tenho apenas a 5ª série, eu não tenho estudo nenhum. Tudo que eu tenho veio do altar. Hoje eu sou um homem realizado,
eu tenho caráter, eu tenho família, eu sou um homem honrado, eu sou um pai de família, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma vida maravilhosa, eu tenho de tudo do bom e do melhor. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que habita dentro de mim, é o Espírito de Deus. Não tem preço, não tem dinheiro que compre isso.